Olá, meus amigos do canal Negócios TI e Direito. Em épocas de tantos ataques e sequestro de empresas, eu resolvi fazer aqui um episódio que fala um pouquinho, uma linguagem um pouquinho talvez mais técnica, mas vou tentar simplificar para não falar tanto tecnês com vocês que estão escutando, para explicar um tipo de ataque que permite acesso aos bancos de dados das empresas que não necessariamente tem às vezes a ver com a vulnerabilidade do comportamento do usuário, né? Porque normalmente a gente acaba dizendo que as empresas podem ser sequestradas pelo mau comportamento dos usuários, que clicam em links de phishing, de golpes virtuais e tudo mais. Eu queria trazer um tipo de ataque que me parece é um ataque relativamente simples de se fazer no mundo de tecnologia e que tem a ver muito com o desenvolvimento de formulários, né, na captura de dados pessoais. Veja, a gente fala tanto aqui em dados pessoais, em como proteger os dados pessoais, e uma das portas de entrada dos dados pessoais nas empresas são o quê? São formulários de captura, perfeito? Qual é o principal formulário de captura de uma informação quando tu acessa sistemas web? Por exemplo, sites de comércio eletrônico. Vocês já se deram conta disso? Quais são as coisas que praticamente todos os sistemas pedem? Nome do usuário, login e a sua senha. Isso é um formulário. Já se deram conta disso? Campo nome do usuário e campo senha. São dois conjuntos de caracteres que alguém vai digitar. Muito bem. Um, um jeito de atacar uma empresa seria descobrir as senhas, né, dos seus usuários. Como é que se chama esse tipo de ataque hoje no mundo tecnológico que permite que um hacker acesse toda a coleção de dados de usuários e suas senhas que estão armazenadas na retaguarda de uma empresa? Se chama de SQL Injection, ou traduzindo, né, para o português, injeção de SQL. Muito bem, né? Vamos tentar explicar o que é a tal injeção de SQL, gente. SQL Injection é o nome dado para uma falha na hora que um desenvolvedor, né, um programador de uma aplicação faz, seja na internet ou seja dentro de um sistema dentro da empresa, que possibilita o quê? Que por meio de um input, de uma entrada de dados dentro de um formulário que vai fazer consultas num banco de dados, eu faço uma manipulação das informações que o formulário vai ler. Como é que é isto, né? Sem que vocês percebam visualmente, escutando pelo podcast. Basicamente é o seguinte: eu, para fazer um SQL injection, eu injeto no campo usuário ou no campo login, não o nome de uma pessoa que vai acessar o site de comércio eletrônico, mas o que? Um comando de uma linguagem chamada SQL, que é a linguagem utilizada para trocar informações entre aplicações e bancos de dados ditos relacionais. É uma das linguagens mais utilizadas para sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais. É uma linguagem padrão universal a nível mundial. Então, esse é um tipo de ataque onde o hacker ele vai inserir um comando ao invés do nome de uma pessoa. No campo senha, ele também vai inserir um comando e não a senha. Aí vocês vão estar se perguntando, mas Regis, como que alguém vai inserir um comando no nome de um usuário e na senha de uma pessoa e vai ter acesso a todo o banco de dados da empresa? Então, esta é a falha de desenvolvimento. Esta é a falha de codificação. Quando tu constrói um formulário com uma consulta que vai ser feita no banco de dados. A ideia da computação ser perfeita, ela é perfeita peronomútil, né? Ela é perfeita até que alguém cometa um deslize no seu desenvolvimento. Quem programa dispositivos e aplicações ainda são seres humanos. E seres humanos, quando estão fazendo a programação,
eles não enxergam todas as milhares ou dezenas, milhares de possibilidades que aquele código ou que aquele sistema que ele está desenvolvendo vai gerar. E aí, normalmente o desenvolvedor, quando ele é fechado na sua essência, ele não se importa com nada além do caminho que está na mente dele. Ah, eu tenho que fazer isto. E aí ele se esquece que sempre existem muitos outros caminhos no desenvolvimento de sistemas. E por que que é tão importante tu colocar um testador de software antes de colocar em produção o software? A maioria das empresas, ela abomina essa fase da testagem do software, ou seja, o desenvolvedor faz o programa, coloca para rodar, aparentemente está funcionando, mas ele não pensa nas várias hipóteses de que uma pessoa de má fé pode fazer ao fazer acesso ao seu sistema. E essa é uma das funções da testagem do software, garantir que a gente valide todas as possibilidades, entre elas a de que alguém entre num formulário na internet e ao invés de digitar o nome de uma pessoa, ele vai digitar um comando que vai entrar dentro da tabela e que vai fazer o comando rodar dentro da tabela. É como se eu fizesse um encapsulamento de um código dentro de outro código. Para isto em tecnologia, é muito simples de ser feito. Muito, muito, muito simples. Então vocês imaginem quando a gente começa a entrar em sites por aí, formulários que vocês preenchem, quantos desses formulários por trás estão mal programados, mal desenvolvidos e que permitem esses ataques de SQL injection que a gente está discorrendo aqui? É exatamente esse o caminho que um hacker vai fazer. Só que o hacker, ele é tão sofisticado que ele não faz um por um, ele não fica testando. Ele programa um conjunto de ataques a sites e automatiza tudo isso. Então ele consegue fazer em dezenas de horas ou minutos até um ataque massivo contra sites que estão na internet para descobrir quais são os formulários que estão com esses campos desprotegidos. E aí, obviamente, se ele conseguir acessar esta se ele conseguir rodar um comando dentro de um formulário, ele provavelmente vai conseguir ter acesso à tabela do banco de dados da empresa onde estão cadastrados todos os seus usuários e todas as suas senhas. E a partir daí, então, o ataque passa a ser muito simples, porque se eu já estou com as senhas e a tabela de usuários daquele banco de dados, aí fica fácil acessar o sistema ou fazer outros golpes, né? Gerar outras anomalias no sistema. Então, basicamente, como é que se resolve esse tipo de ataque? É uma coisa simples para resolver? Do ponto de vista de usuário final, não é simples, tá? O que precisa acontecer? O desenvolvedor daquele formulário, daquela página web ou daquele sistema, ele precisa mudar o seu comportamento em relação a algumas atividades. Então, por exemplo, uma das coisas que o programador vai ter que fazer dentro do seu banco de dados é restringir as permissões de usuários a nível de banco de dados. Ou seja, ele não pode permitir que um usuário que acesse um site de e-commerce tenha determinadas prerrogativas de acessar qualquer tipo de tabela. Ele precisa programar dentro do sistema somente as permissões daquele perfil de usuário. Veja como é importante na área de tecnologia eu saber perfil de usuário. O que um usuário pode ou não pode fazer. E eu tenho que desenvolver isto no código que está por trás daquele sistema, né? Normalmente o usuário final não vai conseguir perceber. Então, eu trabalho com três níveis de permissão. Ou eu vou proteger a nível de sistema operacional, ou eu vou proteger a nível de instância, ou eu vou proteger a nível de banco de dados. Então, eu tenho que saber exatamente quais são os perfis. E uma outra dica para proteger desse tipo de ataque para os desenvolvedores é onde tiver consulta dinâmica, né, as query dinâmicas em linguagem SQL, eu vou ter que identificar e vou ter que
ajustar o código-fonte para que essa query dinâmica não permita receber comandos automatizados que permitam ter acesso a outras partes do meu sistema. Então, veja o quanto é importante no que tange hoje a acesso a dados de pessoas, a bancos de dados, né? O quanto o desenvolvedor, o programador, na sua essência, precisa conhecer esses golpes para que ele mesmo se dê conta que quando ele estiver desenvolvendo um determinado sistema, ele saiba, ao desenvolver, o nível de segurança que ele vai dar para o seu próprio código-fonte, evitando que espertinhos aí, os hackers, manipulam esse código-fonte baseado na sua programação ou na sua inconsistência na programação. Então, principalmente quando se usar muitas consultas dinâmicas em bancos de dados, onde eu posso injetar comandos automatizados. Então, isto sim são boas práticas de programação que vão evitar esses surtos, esses ataques, esses sequestros a partir de comandos automatizados jogados contra um site. Então, é um dos grandes tipos de ataque que, para compreender, ele é super simples, mas para resolver depende muito da área de tecnologia, né? Então, muitos dizem que esse tipo de técnica de hacking em empresas, né, até uma criança com conhecimento básico de banco de dados e na linguagem SQL consegue executar um tipo de ataque. Ou seja, porque é um script. Tu copia esse script na internet, os comandos eles são conhecidos no mercado, e aí tu só precisa automatizar esses comandos e atirar contra sites aí para ver se o site ele está bem desenvolvido ou não. Então, a partir desse ataque, o atacante, obviamente, ele tem chance de obter dados sensíveis, senhas, por exemplo, dados sigilosos dos servidores, né, que vão estar à disposição. Então, hoje explorei um pouquinho desta dinâmica aqui de ataques de TI, só para a gente fugir um pouco do tema de que o problema de boas práticas da tal LGPD se resume somente a comprar software e proteger de ataques externos. Não, gente. Eu tenho que me proteger dos meus próprios programadores. Eu tenho que me proteger dos meus próprios administradores de bancos de dados. Não que eles estejam atuando, obviamente, por má fé contra mim, mas pelas técnicas que eles desenvolvem, eles não se dão conta que o modo, às vezes, rápido de desenvolvimento é um modo que vai permitir que a insegurança reine naquele sistema ou naquele site. Então, aqui tem uma contradição até, porque programadores, desenvolvedores, administradores de bancos de dados deveriam prezar pela segurança dos seus sistemas, das suas tabelas e dos seus dados. Mas, na ânsia, às vezes, de acelerar o desenvolvimento, eles acabam cometendo os erros técnicos de programação que vão me deixar portas abertas nos sistemas, apesar de parecer que o sistema funciona super bem, adequadamente para um usuário leigo. Mas para o usuário criminoso, a porta está completamente escancarada e a empresa está completamente à mercê de um ataque que pode acontecer hoje, amanhã, em segundos. Então, fica aqui a dica da gente se preocupar bastante a nível de desenvolvimento e programação com segurança de dados, ok? Super abraço, até o nosso próximo episódio de Negócios, TI e Direito. Tchau, tchau.